Existe uma verdade crucial sobre o dinheiro que 95% das pessoas jamais desvendam, e por isso permanecem presas em círculos de escassez por toda a vida. Essa verdade não reside em instituições financeiras, nem em renomadas escolas de negócios, tampouco nos mais respeitados livros de economia. Ela está camuflada em algo muito mais profundo, na maneira como sua mente foi programada para reagir ao dinheiro desde a infância. A maioria das pessoas acredita que suas dificuldades financeiras são de origem externa: um salário insuficiente, a economia instável, a falta de oportunidades. Mas a realidade é devastadoramente diferente. Seus problemas financeiros brotam de um condicionamento mental invisível que atua 24 horas por dia, ditando cada decisão monetária que você toma sem que você perceba. Você já se questionou por que alguns indivíduos prosperam mesmo em meio a crises, enquanto outros se debatem até em períodos de abundância? Por que há quem transforme centavos em fortunas, enquanto outros dilapidam heranças milionárias? A distinção não está na sorte, no quociente de inteligência ou nas conexões. Ela reside na mentalidade. Hoje, você vai descobrir o que os grandes mestres da prosperidade sabiam. Existe um padrão mental específico, uma forma de pensar que literalmente magnetiza a abundância para a sua vida. E o mais importante, você vai aprender como reprogramar sua mente para operar nessa frequência. Se você acredita que isso também pode revolucionar sua vida, inscreva-se agora no canal. Isso nos auxilia a continuar criando conteúdos valiosos como este, e pode ser o ponto de partida de uma grande transformação. O inconsciente monetário. Repelindo ou atraindo a prosperidade, a primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro não é neutro para sua mente subconsciente. O dinheiro carrega uma carga emocional intensa, moldada por todas as experiências, crenças e condicionamentos que você assimilou ao longo da vida. Essa carga emocional determina se você atrai ou repele a prosperidade. Pense comigo. Quando você era criança, o que ouvia sobre dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. Rico só explora pobre. Para ganhar dinheiro tem que sofrer. Dinheiro é a raiz de todos os males. Cada uma dessas frases se transformou em um programa mental que hoje sabota suas finanças de maneiras que você nem imagina. Sua mente subconsciente não distingue entre verdade e mentira. Ela simplesmente aceita o que foi repetido com emoção e frequência. E agora ela trabalha incansavelmente para provar que essas crenças são verdadeiras, criando situações que confirmam sua realidade financeira. É por isso que você se sabota quando está prestes a prosperar. É por isso que sempre surge uma emergência quando você consegue economizar algum dinheiro. É por isso que você sente culpa ao gastar em algo prazeroso ou medo quando precisa investir. Sua programação mental está lutando contra a abundância. Mas aqui está a descoberta revolucionária. Assim como sua mente foi programada para a escassez, ela pode ser reprogramada para a abundância. E isso não é apenas teoria. Existem técnicas específicas, baseadas em princípios que transformaram a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Os pilares da riqueza interior: consciência, merecimento e atração. Primeiro passo é desenvolver o que chamo de consciência financeira. Isso significa observar sem julgamento todos os pensamentos e emoções que surgem quando você lida com dinheiro. Quando você vai pagar uma conta, que sensação aparece? Quando você vê algo que deseja comprar, que voz ecoa em sua mente? Quando alguém fala sobre investimentos, que resistência você sente? Essa observação consciente é o início da libertação, porque você não pode modificar o que não reconhece. A maioria das pessoas vive no piloto automático financeiro, reagindo sempre da mesma forma e obtendo sempre os mesmos resultados. O segundo princípio fundamental é entender que sua relação com o dinheiro reflete sua relação consigo mesmo. Se você não se sente digno de abundância, criará inconscientemente situações para afastar o dinheiro. Se você tem baixa autoestima, aceitará salários modestos e se contentará com migalhas.
Por isso, trabalhar a prosperidade é, na verdade, trabalhar o seu próprio valor. É questionar profundamente as crenças limitantes que você tem sobre si mesmo e sobre o que merece na vida. É desenvolver uma mentalidade de abundância, onde você se vê como alguém capaz de gerar valor e ser recompensado por isso. Mas não confunda isso com pensamento positivo superficial. Não se trata de repetir afirmações vazias ou visualizar carros de luxo. Trata-se de uma transformação profunda na forma como você se relaciona com os conceitos de merecimento, valor e abundância. Você precisa compreender que o universo opera por leis específicas, e uma das mais poderosas é a lei da atração financeira. Essa lei afirma que você atrai para sua vida aquilo que você é, não aquilo que você apenas deseja. Se internamente você é uma pessoa de escassez, com pensamentos de escassez, emoções de escassez, ações de escassez, você atrairá a escassez, independentemente do quanto almeje prosperidade. A transformação real acontece quando você começa a ser uma pessoa próspera antes mesmo de possuir os recursos. Isso significa desenvolver a mentalidade, os hábitos, as decisões e a vibração de alguém que já é abundante. E aqui está o segredo que poucos conhecem. Quando você muda internamente, o mundo externo se adapta para se alinhar com sua nova realidade interior. O poder da gestão e o discernimento dos gastos, isso nos leva ao terceiro princípio: a importância de fazer a gestão correta dos recursos que você já possui. Muitas pessoas acreditam que precisam ganhar mais para ter uma vida financeira organizada. Mas a verdade é o oposto. Você precisa organizar o que tem para atrair mais. Quando você trata bem o dinheiro que possui, por menor que seja, você envia uma mensagem poderosa para seu subconsciente. Eu sou alguém que merece e sabe cuidar da abundância. Isso cria um ciclo virtuoso onde mais abundância é atraída para sua vida. Por outro lado, quando você é descuidado com suas finanças, gasta sem consciência, não sabe onde está seu dinheiro, você programa sua mente para a escassez. E a escassez se manifesta. Mas aqui vem a parte que quase ninguém compreende. Existe uma diferença abissal entre economizar por medo e economizar por sabedoria. A economia baseada no medo contrai sua energia, gera ansiedade e, paradoxalmente, afasta a abundância. A economia baseada na sabedoria expande sua energia, cria segurança e atrai mais prosperidade. Como distinguir uma da outra? A economia do medo vem acompanhada de pensamentos como: e se faltar? Tenho que guardar, porque nunca se sabe. Não posso gastar porque pode acontecer algo ruim. Essa energia de contração e medo repele a abundância. A economia da sabedoria, por outro lado, provém de um lugar de poder e planejamento. Estou criando reservas para expandir minha capacidade de investir. Estou me preparando para aproveitar oportunidades futuras. Estou construindo a base sólida da minha prosperidade. Essa energia de expansão e confiança atrai mais abundância. Aqui está uma verdade profunda que poucos ousam proferir. Sua relação com o dinheiro é um reflexo direto da sua relação com a vida. Se você vive com medo, restrição e carência emocional, isso se manifestará em suas finanças. Se você cultiva gratidão, confiança e abundância emocional, isso também se refletirá em seu dinheiro. É por isso que pessoas que trabalham apenas a parte técnica das finanças, planilhas, investimentos, corte de gastos, frequentemente não conseguem resultados duradouros. Elas estão tratando os sintomas, não a causa raiz. A causa raiz está na programação mental e emocional. O quarto princípio revolucionário é compreender que gastar conscientemente é tão importante quanto economizar conscientemente. A maioria das pessoas tem uma relação neurótica com gastos, ou gastam compulsivamente para preencher vazios emocionais, ou se privam excessivamente por medo e culpa. O gasto consciente ocorre quando você alinha seus gastos com seus valores e objetivos de vida, quando você gasta com o que realmente importa para você sem culpa, e evita gastos que não agregam valor à sua existência. Isso cria uma sensação de poder e controle,
que fortalece sua mentalidade de abundância. Pense quantas vezes você gastou dinheiro tentando impressionar outras pessoas, comprar aprovação ou compensar frustrações. Esses gastos drenam sua energia financeira porque não vem de um lugar autêntico. Por outro lado, quando você investe em experiências, conhecimento, saúde e relacionamentos que verdadeiramente nutrem sua alma, você alimenta a abundância em sua vida. Mas a descoberta mais transformadora é esta: existe um estado mental específico que multiplica exponencialmente sua capacidade de gerar riqueza. É o que chamo de estado de prosperidade, onde sua mente opera numa frequência que naturalmente atrai oportunidades, ideias lucrativas e pessoas prósperas. Nesse estado, você não força nem luta pela abundância. Você simplesmente a permite. Você se torna um ímã natural para a prosperidade, e isso acontece quando você alinha 3 dimensões: pensamentos prósperos, emoções de abundância e ações consistentes com a mentalidade de riqueza. A metamorfose de Antônio Silva, da demissão à prosperidade. Agora que você compreendeu esses princípios fundamentais, que tal ver como eles se aplicam na vida real? Permita-me contar a história de alguém que descobriu essas verdades da forma mais árdua possível, mas que conseguiu transformar completamente sua realidade financeira, aplicando exatamente o que você acabou de aprender. Era uma quinta-feira, chuvosa em São Paulo, quando Antônio Silva recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Aos 43 anos, ele trabalhava como porteiro noturno em um prédio comercial no centro da cidade, ganhando pouco mais de 2 salários mínimos. A voz do outro lado da linha era fria, direta. Senhor Antônio, infelizmente vamos ter que dispensá-lo. A empresa decidiu terceirizar o serviço de portaria. Antônio desligou o telefone e ficou parado no meio da cozinha de seu apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena. Sua esposa Marisa, que trabalhava como faxineira em casas de família, estava no serviço. Os 2 filhos, Júlia, de 16 anos, e Pedro, de 12, estavam na escola. Ele estava sozinho, com aquela sensação de vazio no estômago que conhecia bem, a mesma que sentia sempre que o dinheiro acabava antes do fim do mês. Naquele momento, Antônio não sabia, mas estava prestes a descobrir que aquela demissão não era o fim, mas o começo de uma transformação que ele jamais imaginou ser possível. Durante os primeiros dias de desemprego, Antônio fez o que sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis. Entrou em pânico. Sua mente disparou numa enxurrada de pensamentos negativos. Como vou pagar o aluguel? E se não conseguir outro emprego? Já estou velho demais para recomeçar. Sempre foi assim na minha família. A gente não nasceu para ter dinheiro. Era exatamente isso. Aquela programação mental invisível que mencionamos antes funcionando no piloto automático. Antônio havia herdado do pai, que por sua vez herdou do avô, uma mentalidade de escassez tão profunda que ele nem percebia como ela controlava cada decisão de sua vida. Mas então aconteceu algo inusitado. Enquanto procurava emprego pela internet na Lan House da esquina, Antônio esbarrou em um vídeo sobre mentalidade financeira. No início, resistiu. Isso é conversa fiada, pensou. Quem precisa é de emprego, não de filosofia. Mas algo naquelas palavras o incomodou de uma forma estranha, como se alguém estivesse descrevendo exatamente a sua vida. O vídeo falava sobre como nossa mente subconsciente sabota nossa prosperidade. Falava sobre programação mental, sobre como reagimos ao dinheiro, baseados em traumas e crenças do passado. Antônio se lembrou da infância na casa dos avós em Minas Gerais, onde cresceu ouvindo: pobre nasce pobre e morre pobre. Rico só fica rico explorando os outros. Dinheiro não compra felicidade. Pela primeira vez na vida, Antônio começou a questionar se aquelas crenças eram realmente verdadeiras ou se eram apenas programações que ele tinha aceito sem questionar. Naquela noite, quando Marisa chegou em casa exausta depois de limpar 3 casas, encontrou o marido com uma expressão diferente. Maria, ele disse, preciso te contar uma coisa. Acho que descobri por que a gente sempre fica no vermelho todo mês, mesmo quando os 2 trabalham. Marisa suspirou. Estava cansada, os pés doíam,
E a última coisa que queria era uma conversa sobre dinheiro. Antônio não vem com teoria agora. A gente precisa é de dinheiro entrando, não de filosofia. Mas Antônio insistiu. Ele contou sobre o vídeo, sobre a programação mental, sobre como eles reagiam ao dinheiro sempre com medo e escassez. Marisa, inicialmente cética, começou a prestar atenção quando ele mencionou algo que a tocou fundo. Mari, você já reparou que toda vez que a gente consegue juntar uns trocados, sempre aparece alguma emergência? O fogão quebra. O Pedro fica doente, a conta de luz vem mais alta. Era verdade, sempre acontecia isso. Era como se o universo conspirasse contra eles toda vez que conseguiam sair um pouco do sufoco financeiro. E se... Antônio continuou, com a voz embargada. E se isso não for azar? E se for nossa própria mente criando essas situações porque a gente tem medo de ter dinheiro, porque lá no fundo a gente não acredita que merece? Marisa ficou em silêncio. Aquelas palavras mexeram com algo muito profundo dentro dela. Ela se lembrou da mãe dizendo sempre: mulher que se dá bem na vida é porque está fazendo coisa errada. Contentamento é a verdadeira riqueza, não cobiçar o que não é seu. Aquela noite, os dois fizeram algo que nunca tinham feito antes. Sentaram na mesa da cozinha e conversaram honestamente sobre suas crenças a respeito do dinheiro. Foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Descobriram que ambos carregavam uma culpa profunda relacionada ao dinheiro, como se querer prosperar fosse uma traição às suas origens humildes. Mas descobriram também algo poderoso, que podiam escolher mudar essas crenças. A virada de chave. Da sobrevivência à abundância. O primeiro passo foi brutal em sua simplicidade. Antônio decidiu observar durante uma semana todos os pensamentos que tinha sobre dinheiro. Sempre que ia pagar uma conta, sempre que via algo que queria comprar, sempre que falava sobre trabalho, ele prestava atenção no que pensava e sentia. E o resultado foi chocante. Em apenas 3 dias, ele identificou mais de 20 pensamentos negativos automáticos sobre dinheiro. Está muito caro. Não posso me dar ao luxo. Isso não é para gente como eu. Vou ter que me virar com o que tenho. Cada um desses pensamentos era como um comando para sua mente subconsciente. Mantenha-me na escassez. O segundo passo foi ainda mais desafiador. Antônio decidiu fazer algo que ia contra todos os seus instintos: administrar conscientemente os poucos recursos que tinha, mesmo estando desempregado. Pegou os R$ 1.200 que tinha de seguro-desemprego e, em vez de gastar tudo em contas urgentes, fez algo revolucionário. Separou 10% para uma reserva de emergência. Antônio, você ficou louco? Marisa protestou. A gente mal tem dinheiro para o básico e você quer guardar? Mas ele insistiu. Explicou que precisavam quebrar o padrão mental de escassez, que guardar aqueles 120, mesmo sendo pouco, era uma declaração para o universo. Eu sou alguém que merece e sabe cuidar da abundância. Fez mais. Separou outros 10% para investir em si mesmo. Comprou um curso online básico de manutenção de equipamentos eletrônicos, algo que sempre teve curiosidade, mas nunca podia se dar ao luxo de aprender. O mais surpreendente foi o que aconteceu nos dias seguintes. Pela primeira vez em anos, Antônio sentiu uma sensação estranha. Controle. Mesmo com menos dinheiro disponível para contas, ele se sentia mais poderoso financeiramente do que quando gastava tudo de forma reativa. Mas o universo não demora para testar nossa nova mentalidade. Na segunda semana, a geladeira quebrou. O velho Antônio teria entrado em desespero, pegado o dinheiro guardado e resolvido o problema no cartão de crédito, mergulhando ainda mais fundo no buraco financeiro. O novo Antônio fez diferente. Primeiro respirou fundo e se perguntou: como posso resolver isso de forma inteligente? Em vez de comprar uma geladeira nova ou pegar empréstimo, ele lembrou que no curso de eletrônicos havia uma aula sobre refrigeração. Decidiu tentar consertar. Não só conseguiu, como descobriu que tinha um talento natural para isso. E mais, o vizinho do lado, que soube do conserto, pediu para ele dar uma olhada na máquina de lavar que estava com problema.
Antônio cobrou R$ 50 pelo concerto e descobriu algo incrível. Tinha uma fonte de renda que nem sabia que existia. A partir daquele dia, Antônio começou a ver oportunidades onde antes só via problemas. Cada equipamento quebrado era uma chance de aprender e ganhar. Cada vizinho satisfeito indicava outros clientes. Em um mês, ele já estava ganhando mais consertando eletrônicos do que ganhava como porteiro. Mas a transformação mais profunda aconteceu na mentalidade. Antônio descobriu que quando você muda sua relação interna com o dinheiro, o mundo externo se ajusta para se alinhar com essa nova realidade. Ele parou de se ver como vítima das circunstâncias e começou a se ver como criador de soluções. Marisa, inicialmente, resistiu às mudanças. Estava acostumada com a previsibilidade da escassez, pelo menos sabiam o que esperar. Mas quando viu o marido florescendo, quando sentiu a energia da casa mudando, quando percebeu que, pela primeira vez em anos, eles estavam conseguindo pagar as contas sem sufoco, ela também começou a questionar suas próprias crenças. O passo mais corajoso veio 6 meses depois. Antônio havia juntado R$ 3.000 com os concertos e chegou em casa com uma proposta que deixou Marisa sem fala. Mari, que tal se a gente parasse de trabalhar para os outros e abrisse nosso próprio negócio? A velha Marisa teria listado 1000 razões pelas quais isso era impossível, mas a nova Marisa, que havia observado a transformação do marido, que havia começado a questionar suas próprias limitações, perguntou: "O que você tem em mente?" Antônio havia descoberto que sua verdadeira paixão não era consertar eletrônicos, mas ensinar. Propôs usar o dinheiro guardado para alugar um pequeno espaço e dar cursos básicos de manutenção doméstica para pessoas da comunidade. Imagina só, Mari, quantas pessoas estão como eu estava, gastando dinheiro com assistência técnica para coisas que poderiam resolver sozinhas. A ideia era simples, mas revolucionária. Em vez de vender concertos, vender conhecimento. O primeiro curso teve 8 alunos. Antônio cobrou R$ 80 por pessoa e ficou nervoso, achando que estava cobrando demais. Mas aconteceu algo que mudou sua percepção para sempre. No final da aula, uma senhora de 65 anos, Dona Conceição, se aproximou dele com lágrimas nos olhos. "Moço", ela disse, "o senhor não imagina o que significou para mim aprender a consertar minha torradeira. Não é só o dinheiro que vou economizar, é a sensação de que eu posso resolver meus próprios problemas, que eu não preciso ficar esperando filho, marido ou técnico para tudo." Naquele momento, Antônio compreendeu algo profundo. Quando você muda sua relação com o dinheiro e começa a criar valor genuíno para outras pessoas, a abundância flui naturalmente. Não é sobre ganhar dinheiro dos outros, é sobre servir os outros de forma que todos ganhem. Em um ano, Antônio e Marisa tinham uma pequena escola de cursos práticos que atendia mais de 200 alunos por mês. Marisa descobriu que tinha talento para ensinar organização doméstica e administração de pequenos orçamentos familiares. Juntos criaram algo que nunca imaginaram, um negócio próspero que não só os sustentava, mas transformava a vida de outras pessoas. O mais importante não foi o dinheiro que passaram a ganhar, mas a pessoa que Antônio se tornou no processo. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na capacidade de criar valor, na confiança em si mesmo, na coragem de transformar problemas em oportunidades. Hoje, sempre que alguém pergunta para Antônio qual foi o segredo de sua transformação, ele responde: "Descobri que meus problemas financeiros não estavam no mundo lá fora, estavam aqui dentro." E aponta para a cabeça. "Quando mudei minha mentalidade, mudei minha realidade." Foi simples, mas não foi fácil, porque exigiu coragem para questionar tudo o que eu acreditava sobre mim mesmo e sobre o que eu merecia na vida. A história de Antônio nos ensina que a verdadeira revolução financeira não acontece quando mudamos as circunstâncias externas, mas quando transformamos nossa programação interna, quando paramos de ser vítimas de nossas crenças limitantes e nos tornamos arquitetos de nossa prosperidade. Porque no final das contas, como Antônio descobriu, não somos pobres ou ricos pelas circunstâncias que enfrentamos, mas pela forma como respondemos a essas circunstâncias. E isso, meu amigo,
É algo que está totalmente sob seu controle. A pergunta que permanece é: você está pronto para questionar suas próprias crenças sobre dinheiro? Está disposto a observar os padrões mentais que podem estar sabotando sua prosperidade? Porque se Antônio conseguiu, começando do zero aos 43 anos, imagine o que é possível para você. A chave está na sua mente, sempre esteve. E agora você sabe exatamente onde procurar.